Assisti a Vossa Excelência pela televisão. Esse a Vossa Excelência aqui, esse assistir, é o assistir de ver, tá? E não assistir de ajudar. Quem assiste, assiste a alguma coisa ou a alguma coisa. Eu assisto a TV, eu assisto Netflix, né? Que agora todo mundo só pensa nisso, tá? Quem assiste, assiste algo. Eu não tenho preposição aqui. Não tenho a como preposição, aqui não tem. Então, esse a aqui, ele é o quê? Ele só pode ser artigo, tá? Então, o exercício da crase sempre vai ser esse. Eu tenho preposição? Eu tenho artigo? Então, você vai analisar a transitividade verbal e você vai analisar a presença de artigo aqui, transformando esse termo em um sujeito, tá? Mesmo porque nós temos uma regra que fala que é proibida a crase antes de pronome de tratamento. Tudo bem? Então fica muito simples. Toda vez que for Vossa Excelência, Vossa Senhoria, você pode trocar pelo você, que fica mais fácil. A gente não fala, ah, você estava bonita. A gente fala você. Não tem artigo aqui. Ok? Com exceções desse pronome de tratamento aqui. Senhorita. O senhorita, ele aceita sim a presença de artigo. Tanto senhora quanto o senhorita. Então, eu posso dizer, a senhora está muito elegante, a senhorita é muito estudiosa, eu posso utilizar, tá? Então, eu posso utilizar senhora e senhorita com artigo e pode ser que apareça com crase também, tá? Só que aqui a gente não tem, porque a gente não tem preposição. Mas se fosse um verbo transitivo, indireto, que pedisse uma preposição, a gente ia ter crase ou não ali. E como que aparece no concurso? Ele vai aparecer assim, tem umas questões de concurso aí. Analise o caso em que a crase é obrigatória. No caso de senhorita e senhora, ele é facultativo. Então, fica ligado, aqui ele não é obrigatório. Então, é mais para a gente gravar isso, tá? Quando é facultativo e quando é obrigatório, tá? Porque eu posso falar, a senhorita estava bonita, ou senhorita estava bonita, senhora, que senhora elegante, não necessariamente eu vou ter artigo toda vez. Fizeram menção a ti e a mim. Não me referi a ela. Esse a ti e a mim também aqui aparece. O a ela a gente já sabe, né? Que o pronome ela ele não demanda artigo. Então, quando a gente vai entendendo o que demanda artigo e o que não demanda, a gente já mata a questão ali. Eu, quando vou analisar hoje questão de crase, o que eu faço? Eu pego o termo analisado e já vou ver se ele precisa de artigo ou não. Se eu vejo que ele não precisa de artigo, eu já sei que não vai ter crase ali, tá? Para resumir tudo que a gente está vendo aqui. Quem faz menção, tá? Faz menção a algo, tá? Só que é o mesmo caso do a ela. O ti, tá? Ele vai demandar um artigo ali? Toda vez a gente vai ter que analisar isso, tá? Então, o a mim é a mesma coisa. Mesmo porque o mim não conjuga verbo. Nunca poderá ser sujeito. Muito menos demandar um artigo ali, tá? Então, pronomes pessoais e oblíquos, que é o caso do mim e o ti, jamais vão demandar artigo. Portanto, jamais vão demandar preposição, tá? Então, você não fala assim, a ti...
A tia é o meu melhor amigo. Não existe esse tipo de construção, tá? Nenhum desses vai ter crase. Porque eles são pronomes pessoais, no caso do ela, e o oblíquo, no caso do mim e o ti, tá? Mas, em vez de você decorar o que é pronome reto, o que é pronome oblíquo, você tem que sempre segue aquela dica. Pega a palavra que você vai analisar e tenta fazer uma frase com essa palavra, transformando ela em sujeito. Aí você vai verificar se aquela palavra que você está analisando, se ela vai demandar um artigo ou não, tá? E aí depois você vai verificar se vai ter preposição ali, observando a construção do verbo. Tá bom? Ofereci ajuda a João. Como que você mata essa questão? Você simplesmente pega a palavra João e coloca aqui. A João estava bonita. Existe isso? João é palavra masculina, que já é uma outra regra também. De que é proibida a crase diante de palavra masculina. Então, se for palavra masculina, você já sabe que não vai ter crase. Mas, se você não decorar todas as 12 regras de crase, você pega a palavra, transforma em sujeito, pode gravar esse exemplo, estava bonita. Não precisa inventar uma frase muito elaborada. E pensa se vai encaixar ali, tá? Não precisa ter lógica textual, precisa ter lógica na construção. Você tem o sujeito, tá? O artigo, o verbo e o complemento, tá? Iremos à Suécia no mês que vem. Tá? A gente fala a Suécia. Então tem artigo. Eu posso escrever aqui, a Suécia estava bonita? Sim, então eu tenho artigo. Eu tenho preposição? Quem vai a algum lugar. Então eu tenho preposição sim. Logo, eu tenho crase aqui. Tá? Porque eu tenho preposição e artigo. Tá? Então aqui eu vou ter a presença de crase, tá? Então a crase aqui ela vai ser proibida em lugares que não aceitarem artigo, que não é esse caso, tá? Então foi o caso que a gente falou de São Paulo, foi o caso que a gente falou de Salvador, tá? Iremos, tá, a São Paulo no mês que vem. O a é a preposição. Agora eu falo, a São Paulo estava bonita? Não. Tá? Então, se o lugar ele não aceita artigo, ele também não vai ter crase. E tem aquele exemplo que muitos professores de cursinho dão, que é quem vai a e volta a dar, crase a, né? Que a gente estuda no cursinho bastante isso. Então, se eu vou a algum lugar e volto daquele lugar, eu vou ter crase com certeza. Então, se eu vou à Bahia e volto da Bahia, eu vou ter crase ali. Agora, se eu vou a São Paulo e volto de São Paulo, eu não tenho crase, tá? Esse exemplo é clássico, tá? Então, a crase está aqui, amiga. Iremos à Suécia no mês que vem, tá? Então, a Suécia é separado. Então, iremos à Suécia no mês que vem com crase. Assistir a uma luta excepcional. Mesma lógica, eu pego essa palavra a uma estava bonita? É possível isso? Já até enjoou, né, gente? Se for nessa lógica, é bem simples, bem fácil. Então, eu nunca vou utilizar o artigo diante desse uma luta. Uma luta estava bonita? Não, eu falo, uma luta estava bonita, uma luta emocionante. Então, não vai demandar artigo. Então, esse a aqui, ele é o quê? Ele é a preposição, porque quem assiste, assiste a alguma coisa, tá? Então, é proibida a crase diante de artigos indefinidos, que é o e o umas, tá? Então, aqui, eu não vou ter artigo aqui, crase diante de artigo indefinido.
Mas em vez de eu gravar todas essas regras, gravar sempre o que é artigo, o que é pronome oblíquo, lembra? Pega a palavra que você está analisando e faz uma frase com ela, já grava essa frase. Ó. Pega essa frase de dica para você. Tá? Porque se não encaixar, se não tiver artigo, você já elimina. Você nem precisa se preocupar com a análise preposicional, que é mais difícil. Agora vamos tentar vocês esse. Emprestei o livro a Bianca. Então, olha só. Antes foi o que a Carolina... Foi o que a Carol comentou. Que no caso da palavra Bianca, é facultativo eu usar artigo ou não. Eu posso falar, Bianca estava bonita ou a Bianca estava bonita. Então, como o uso do artigo ele é facultativo, a crase também é facultativa. Você pode pôr a crase ou não, tá? Então, fica esperto com questões que vão te perguntar assim, uso da crase obrigatório. Então, diante de nome feminino, nome próprio, a gente sabe que ela é facultativa. E o próximo caso também é facultativo. Sua. Quando acompanha o pronome sua, eu posso falar, sua família estava bonita, ou a sua família estava bonita. Posso falar assim? Então, é outro caso também de crase facultativa. Então, o minha, o tua e o sua, a crase é facultativa. Então, eu posso falar, a minha família é muito bonita ou minha família é muito bonita. Tua família é muito bonita ou a tua família é muito bonita. Eu posso falar dos dois modos. Então, a crase, ela vai ser facultativa nesses casos. Lembrando do senhora, do senhorita, do nome próprio feminino, do minha, tua e sua, são casos de crase facultativa. E eu enviei para vocês no grupo, não lembro se eu enviei já esse PDF, mas eu vou enviar junto com a gravação e tudo, que tem todo esse completo. Tá? Então, lembrando que essa regra de transformar o termo analisado em sujeito ajuda muito a gente a verificar se essa utilização ela é facultativa ou não. E aqui, gente, em todos esses exemplos que a gente viu, é a compilação dessas 11 regras, onde a crase ela é proibida e onde ela é facultativa. E o que eu tenho que gravar? Eu tenho que pegar o verbo, substituir por a algo ou a alguém, pegar a palavra analisada e transformar em sujeito. Se eu fizer isso, eu não preciso gravar essas 11 regras aqui, tá? Eu só vou analisar o texto, eu vou analisar o fragmento, o caso isoladamente, tá? E não ficar decorando essas 11 regras. Como que você falou mesmo que eu tenho que transformar o quê em sujeito? Pode. O termo analisado. Pega o termo que você está analisando e transforma em sujeito. Sujeito simples e vê se ele vai aceitar um artigo feminino ou não. Tá? Então, gente, parece muito trabalhoso quando a gente vai fazendo assim, mas quando chega nessa parte, por essa forma de analisar, você vê que você não vai ter que decorar 11 regras de uso de crase, tá? É bem mais simples a partir do momento que a gente estuda. E lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos mais 4% de questão de crase, do uso desse tipo de exemplos aqui, que são locuções adverbiais femininas. As locuções adverbiais femininas, todas precisam de crase. É regra. Todas demandam crase. Então, seu pai saiu às pressas, estava à espera do irmão,
às pressas é o modo como saiu. Então, o que é um advérbio? Um advérbio é uma classe de palavras que vai detalhar a informação. Uma coisa é eu dizer, o aluno saiu da sala. Outra coisa é dizer, o aluno saiu às pressas. Quando eu falo, o aluno saiu da sala, dá a impressão que ele desautorizou o professor e saiu. Quando eu falo, o aluno saiu às pressas, já dá a entender que ele precisou sair por algum motivo. Observe como o advérbio detalha a informação. Ele diferencia. Eu gosto de trabalhar com a palavra detalhar, detalhamento, quando eu estou ensinando no fundamental. O advérbio detalha a informação, tá?